Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui no capítulo 3 do Evangelho de João vai nos dizer sobre o encontro de dois mestres, de dois líderes. Um líder dos judeus que era responsável de ensinar o povo de Israel sobre a lei, e o mestre dos mestres que veio para salvar a humanidade, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que no Evangelho de João, no capítulo 2, que logo de imediato Jesus ele é convidado para uma festa, a festa de Caná da Galileia, e ali há três situações que muitas vezes o homem e a mulher buscam: alegria, festa e poder e dinheiro. E Jesus estava ali naquele dia, graças a Deus. Por quê? Porque naquele dia a felicidade e a alegria, o dinheiro e o poder caiu por terra. Quem permaneceu foi Jesus Cristo que estava ali. Se não fosse Jesus naquele dia, naquele casamento, tudo aquilo que eles haviam planejado ia se cair por terra, e aquela família seria destruída com certeza, porque a decepção seria muito grande, o dinheiro acabou, o poder acabou, a alegria tinha ido embora. Então Jesus estava ali, graças a Deus. Por isso, deixa eu te fazer um convite. Em primeiro lugar, observe se Jesus está lá. Aleluia. Porque pode faltar tudo, mas se Jesus estiver ali, Glória a Deus. Ele consegue trazer uma luz. Agora, se você tiver tudo e não tiver Jesus, se preocupe, porque a desilusão, a decepção, com certeza vai vir. Então a Bíblia nos diz no capítulo 2 que ali estava Jesus, e foi uma conversa um pouco calorosa entre filho e mãe. Se a gente lê aqui, parece até que Jesus está sendo um pouco mal educado com sua mãe quando o vinho acaba, e aí Maria vem falar com Jesus, o vinho acabou, Jesus diz assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma palavra um pouco dura, se a gente for ver, fala assim: como é que Jesus falou assim com a mãe dele? Isso pode nos dar base para o mundo, ou para algum jovem, falta de entendimento, falar: se Jesus falou assim com a mãe dele, por que eu não posso falar com a minha mãe também? Isso é meio perigoso. Mas Jesus não queria dizer, Jesus estava dizendo assim: mulher, para que caísse por terra agora toda a idolatria naquele momento. O tempo é meu, é eu que faço, e você não vai influenciar o que eu irei fazer. Jesus estava dizendo: eu não obedeço o que você fala, porque é eu que vou fazer na hora que precisa ser feito. O que Jesus estava dizendo ali é que ia cair por terra toda aquela história que há um intercessor. Não, Jesus é o único caminho, a verdade é a vida, é Jesus, não tem outro. Não adianta eu e você querer interceder por Jesus. Jesus é o único intercessor diante de Deus, mim e você diante de Deus. Então Jesus fala isso para ela, e Jesus opera um
grande milagre ali, e aquele casamento que parecia que tinha uma alegria, tinha um poder, tinha felicidade, na realidade acabou naquele momento. Quando vinha acabou, mas graças a Deus quem estava ali, quem foi convidado? Jesus Cristo. Ele pegou a água, transformou em vinho, tudo foi resolvido, graças a Deus. A família se alegrou, o casamento foi uma bênção, a família foi uma bênção, porque Jesus estava presente naquela família. Então, sempre convida Jesus em primeiro lugar para entrar na tua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, porque quando faltar algo, quando alguma coisa te decepcionar, Jesus estará ali para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega em Jerusalém e Jesus se depara com um comércio na casa dele. Jesus, ele quebra tudo, para tudo, porque a minha casa do meu pai não é casa de comércio, é uma casa de oração, é uma casa de cura, de transformação, de libertação. O meu pai, ele constituiu essa casa para que a presença dele fosse real no meio de vocês e que vocês buscassem a ele de todo o seu coração. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E Jesus falou: pode parar. E aí Jesus faz um chicote de corda. A Bíblia fala aqui em outras palavras, mas resumindo para vocês, Jesus faz um chicote de corda, pega uma corda e quebra tudo, derruba as mesas e acaba com tudo e pronto, acabou. É isso que Jesus faz. Quando Jesus está ali, ao obedecer, onde nós vamos entrar, veio o líder dos judeus chamado Nicodemos. Ele vem de noite se encontrar com Jesus. E aí ele chega até Jesus e fala para Jesus: mestre, bem sabemos que o Senhor é homem de Deus, porque se o Senhor não fosse homem de Deus, não teria como operar esses milagres, essas maravilhas que o Senhor está operando. O Senhor é homem de Deus. Jesus imediatamente dá para Nicodemos a receita para ser salvo. Jesus não ficou perdendo tempo, porque Jesus conhecia o pensamento dele. Aqui nós percebemos uma situação que às vezes acontece em nosso meio. Tem pessoas que, devido ao poder aquisitivo um pouco maior, procura até lugar para ir buscar Deus. Uma igreja maior, uma igreja de poder aquisitivo maior. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado que as pessoas vão até Jesus. Essa é a preocupação de Jesus. Versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Aí Nicodemos chega e começa a questionar Jesus, conversar com Jesus. Quando ele fala aí, Jesus já vai direto ao assunto, fala assim: olha, na verdade eu te digo que para herdar o reino de Deus é preciso nascer de novo. Nicodemos não perguntou isso para Jesus. Nicodemos, se a gente parar para pensar, às vezes está meditando, parece que Nicodemos foi bajular Jesus, né? Você sabe que tem pessoas que gostam de ser bajuladas. Você é homem de Deus, você prega bem, você tem, quando ora, os demônios caem, são expulsos, né? Tem pessoas que gostam de ser bajuladas. Jesus não estava preocupado com a bajulação de Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus, um homem muito importante. Chega até Jesus: Jesus, sabemos que o Senhor é homem de Deus, porque se não fosse homem de Deus, não estava fazendo esses milagres que o Senhor está fazendo. Jesus fala assim: Nicodemos, eu vou falar para você que, na verdade, se você quiser ser salvo, deve nascer de novo. Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus. Nós não sabemos se é por medo ou por vergonha. Você sabe que tem pessoas que têm vergonha e tem pessoas que têm medo de Jesus e têm vergonha de Jesus. A Bíblia nos diz que, por isso Jesus alertou, que aquele que honrar Jesus honrará também.
Aquele que vestia a camisa escrita Jesus Cristo é meu Salvador, eu estou com Ele, naquele dia o Senhor Jesus vai te honrar também. Quando for preciso, o Senhor Jesus vai te ajudar também. É interessante, irmãos, que quando nós saímos para trabalhar, nós vamos para a escola, nós acordamos, nós falamos: Senhor, vai na nossa frente, Senhor Jesus esteja conosco, Senhor Jesus me guarda, Senhor Jesus me ajuda, Senhor Jesus que eu tenha um dia bem sucedido, Senhor Jesus que eu ganhe um aumento, Senhor Jesus que eu cresça financeiramente, Senhor Jesus que eu venha ganhar uma promoção. Mas às vezes nós não falamos: Senhor Jesus, que eu venha andar com o Senhor, que eu venha estar com o Senhor. Não fazemos isso. Nicodemos foi de noite, não queria ser visto por ninguém. Eu vejo isso. Nicodemos era muito importante para ser visto com Jesus Cristo Nazareno, uma pessoa que foi nascida numa cidade onde não se dava nada, não tinha valor nenhum. Era Jesus. E estava ali o príncipe dos judeus, um homem importante. Como é que ele vai até Jesus? Como ele seria visto em meio à sociedade? E ele foi de noite. Mas Jesus não se importa com isso. Ainda assim Jesus o recebeu. Jesus não olha para isso. Jesus não se preocupa se você está com vergonha ou está com medo. O que Jesus se preocupa é que você venha nele. O julgamento, o apontamento, isso é do homem, isso é nosso, é da nossa natureza. Mas Jesus nos diz que Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, Ele não veio para apontar, Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. A Bíblia nos diz então que agora começa uma conversa entre Jesus e Nicodemos, e Nicodemos não começa a entender nada, porque Jesus começa a falar das coisas terrenas para o homem sábio e ele não está entendendo. Jesus fala: então, Nicodemos, para você ser salvo, ver o reino de Deus, é preciso você nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos olha para Jesus: mas como pode isso, mestre? Como uma pessoa pode nascer de novo, voltar para a barriga da sua mãe? E aí Jesus diz para ele: olha, é um pouco difícil, Nicodemos, porque se você não está entendendo as coisas carnais, como você vai entender as coisas espirituais? Jesus ele fala para Nicodemos: ó, é o seguinte, se você quiser entender as coisas espirituais, você precisa ser espiritual. Para ser espiritual, você precisa nascer de novo. Quando nós nascemos, é interessante que, humanamente falando, quando nós nascemos, nós não sabemos falar, nós sabemos. A primeira coisa que acontece quando há o nascimento de um bebê, os médicos ali nascem, a primeira coisa é se preocupar que o neném venha chorar. Dá um tapinha ali no neném, ele precisa chorar para saber que ele está bem, que ele está vivo. Aí o neném começa a nascer, agora começa um processo na vida daquela pessoa, porque ele nasceu, agora o neném vai crescer, ele precisa ser amamentado pela mãe, ele vai sendo alimentado, ele vai crescendo. Há um processo na vida daquele bebê. E essa pessoa, quando ela não nasce com maldade no coração ou na mente, ela não nasce maquinando as coisas erradas, não, ela vai crescendo e ela vai tendo a oportunidade de escolha. Jesus deu uma oportunidade para Nicodemos de escolha. Eu e você temos uma oportunidade de escolher. Quando nós acordamos, ainda mais na segunda-feira, segunda-feira é a mais difícil de escolha. Quando a gente acorda, que o telefone toca, o celular, despertador. Hoje não tem mais aquele despertador barulhento. Porque celular, cada um tem um celular, um gosta dos passarinhos, outros gostam de um. Mas passa um tempo, aquele barulho já começa a incomodar e a gente vai tocando.
Deu a hora de acordar para ir trabalhar, para ir para a escola. Eu vejo umas irmãs no Jardim do Carão lá no sombra, eu fico lá só observando, tadinhas. Passa de onde é 5 e pouco da manhã, quando eu vou levar o Matheus para a escola, eu fico observando as irmãs dentro do onda, eu volto para casa e eu não tenho a oportunidade de deitar de novo, logo também tenho que trabalhar. Mas quando nós acordamos, despertou o celular, eu e você temos a oportunidade de escolha. Eu levanto, ou não levanto. Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Eu vou para a escola ou não vou para a escola? Temos ou não temos? Deus nos dá esta oportunidade de escolha. Olha como Deus é bom. A gente levanta, você tem a oportunidade de tomar um café ou não? Tem uns que gostam de tomar café de manhã, tem outros que não gostam, porque faz mal. Mas você tem a oportunidade de escolha. Durante o dia você tem a oportunidade de escolher se vai almoçar, se não almoçar, a roupa que você vai colocar, a roupa que você não vai colocar, o seu sapato, o seu chinelo. Você tem escolha. Se você vai para o serviço, se você quer continuar naquele serviço, se você não quer naquele serviço. Se você quer voltar para a sua casa, se você não quer voltar para a sua casa, você também tem essa oportunidade de escolha. O Senhor nos dá a oportunidade de escolha todos os tempos, todo momento nós temos a oportunidade de escolher se eu quero ou não quero. Glórias a Deus. Aí Jesus encontra com Nicodemos e dá uma oportunidade para ele. Vai direto ao sul. Nicodemos, é o seguinte: você tem a oportunidade. Quer ver o reino de Deus? Nasce de novo. Mas como vou nascer de novo? Se eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, Jesus estava dizendo que ele precisava nascer do Espírito. Então, nascer do Espírito é descer as águas, ser batizado, crer em Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Então, Jesus ele começa um diálogo com Nicodemos para trazer para mim e para você que não tem como ver o reino de Deus sem nascer de novo. Ah, mas irmão, se eu, então quer dizer que se eu descer as águas e aceitar Jesus, eu vou morrer? Não é isso. Jesus está dizendo: você quer ver o reino de Deus, você deve nascer de novo. E o reino de Deus, irmãos, não só que é quando nós iremos partir para agora. O Senhor está dizendo também aqui na terra: você quer viver as coisas de Deus, você quer ver com os olhos que o Senhor te mostra através dos olhos de Jesus, você precisa nascer de novo. Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus ele fala que o Senhor mostra aos pequeninos, aqueles que o aceitaram, aqueles que estão andando com ele. Glória a Deus. E viver de novo, irmãos. Nascer de novo requer um novo recomeço. Quando você nasce da sua mãe, humanamente falando, você começa uma caminhada aí, você tem a oportunidade de escolha, você vai crescendo, os seus pais ensinam uma coisa, sua mãe ensina outra coisa, e aí você tem a oportunidade de escolha. Eu vou pelo caminho que a minha mãe e meu pai estão ensinando, eu vou pelos meus colegas e ando de acordo com o que eles querem. É escolha. Mas toda escolha tem uma consequência. Tem uma consequência. Desde quando nós acordamos com aquele sono, nesse friozinho que está fazendo agora, começa o friozinho, fica mais gostoso ainda ficar na cama. Aí você desperta e fala: eu vou ou eu não vou? Aí tem a consequência. Se eu vou trabalhar, eu sei que no final do mês não tem desconto de cesta básica, não tem desconto de comer, não tem desconto. Eu vou receber o meu pagamento, eu vou conseguir ir lá no mercado, trazer o alimento para dentro de casa, comprar o remedinho, comprar o que precisa, comprar a roupa das crianças, comprar o leitinho, porque os passarinhos estão tudo lá de biquinho aberto esperando a comidinha chegar. É escolha. Se eu não for trabalhar, eu não vou conseguir ir no mercado, porque esse nível é um monte de desconto. Quem trabalha no estado sabe disso. Quando você trabalha 30 dias para ganhar um salário, se você faltar um dia, seu salário parece que foi embora metade por causa de um dia, aí desconta um monte de coisa. Aí tem uma consequência. Esse mês, meu filho, você não vai conseguir pegar aquele iogurte gostoso ou aquela. O que ele costuma pegar lá? Graças a Deus, agora ele está fazendo regime, né, Rogério? Deu uma maneirada. Então ele pega fala aí, sim. E eu falo:
Se eu não vou trabalhar, eu não tenho essa oportunidade. Consequência. Jesus está dizendo para Nicodemos, eu não me importo qual é a sua posição social, a sua classe social. Não me importa se você é príncipe dos judeus. Eu não me importa o quanto você ganha. Eu estou te dando uma oportunidade de você nascer de novo, de você escrever uma nova história. Às vezes as pessoas passam a vida reclamando: poxa vida, eu não tive a sorte que aquele irmão teve. Poxa, eu não tive a oportunidade que aquele irmão teve. Mas às vezes aquele irmão teve uma situação pior que a sua, só que ele fez algo diferente do que você está fazendo. Ele levantou a mão para Jesus, está andando com Jesus, e Jesus é que está escrevendo uma nova história para ele. Você está entendendo? Então Jesus, quando você vem para Jesus, você desce as águas, você é batizado, você está com Jesus. Agora é uma nova oportunidade de você escolher Jesus. Agora está dando uma oportunidade de um recomeço, não para você ficar reclamando mais. Agora Jesus está contigo. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Sabe aquelas pessoas que passou a vida toda sofrendo, que teve uma escolha errada no percurso da sua caminhada e de repente deu uma desviada e aí tudo desandou? Quando ele se deparou, ele estava dentro de uma cadeia ou estava na boca usando droga ou na rua, na sarjeta, mas ele um dia nasceu perfeito como eu e você, um bebê perfeito que não tinha a oportunidade de escolher. Ele estava sendo conduzido pela mãe e pelo pai, sendo ensinado pela mãe e pelo pai, mas quem escolheu este caminho foi ele quando ele teve consciência. Mas deixa eu te dizer algo, hoje Jesus está te dando uma oportunidade, porque ele deu para mim. Eu poderia escolher outro caminho. Você que está aqui poderia escolher outro caminho. Teve uma aldeia que um missionário chegou para um converto, um novo, um crente fervoroso, que buscava Deus. E ele foi conversar com esse crente, questionando ele. Falou assim: o que leva você a ter essa fé convicta em Jesus e ficar firme com Jesus? Aquele homem, aquele crente, ele, por um instante, ele se calou e ficou pensando o que queria dizer, porque uma pergunta um tanto, porque às vezes tem pessoas que fazem pergunta para a gente fica preocupado como a gente vai responder. E dependendo da forma que a gente responde, a pessoa do outro lado pode edificar a fé dela, mas também pode fazer com que a fé dela diminua. Aí aquele crente parou e olhou para o missionário e falou assim: você está vendo esses olhos? Esses olhos um dia viu muitas coisas erradas, contemplou muitas coisas erradas. Está vendo essas mãos? Um dia cometeu muitas atrocidades. Essa mente já travou muita coisa errada, muita maldade. Aí ele se calou por um instante. O missionário ficou observando. Aí ele disse: uma vez eu estava vendo os meus amigos do crime e eles começaram a mudar, começaram a ser transformados, começaram a deixar de fazer aquilo que eles faziam, e eu fui observando aquilo, e eu fui vendo
o que Jesus faz na vida das pessoas. Ele dá uma nova oportunidade. E eu não resisti porque eu também precisava de uma nova oportunidade. Jesus, ele está todo o tempo querendo dar uma nova oportunidade para mim, para você. Quando Nicodemo chegou até Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus já sabia o que ele precisava, Jesus sabia as condições que ele estava ali, Jesus sabia que ele estava com vergonha, Jesus sabia que ele queria perguntar como ele ia fazer para ser salvo. Jesus foi direto ao assunto. Nicodemos, para você ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Você precisa vir até mim. Você precisa andar comigo. Ainda que você seja importante, ainda que você esteja num escalão bem alto, para mim não é nada. Enquanto eu e você estamos aqui, irmãos, eu acredito que a conta de vocês no banco deve estar transbordando. Eu chego lá igual a vocês, mas Jesus não está preocupado com isso. Porque Jesus olha para mim, para você e fala assim: aí está o embaixador do reino de Deus, um representante meu na terra, um representante meu na terra. Tudo que nós fazemos, veja bem, tudo que nós fazemos ao nosso redor, que dá bom testemunho, homens e mulheres, as pessoas vão olhar para mim, para você com respeito. Eles olham para a gente e eles admiram eu e você, porque nós somos ricos, porque a conta está cheia, ou você está montado num carro urbano. Não. Ele admira eu e você, porque meio à luta, meio às dificuldades, meio a acordar de manhã, chegar tarde em casa, nós estamos buscando a Deus, nós estamos orando pelas pessoas, nós estamos intercedendo pelas pessoas, nós estamos levando as boas novas, nós estamos levando esperança para aqueles que estão sem esperança, nós estamos levando uma palavra para aqueles que estão desanimados, nós estamos levando um abraço para quem está triste. É isso que acontece na minha vida e na sua vida. Às vezes nós acordamos de manhã triste, mas meu Deus, não foi fácil hoje, essa semana não vai ser fácil, essa semana está difícil, mas deixa eu te dizer, Jesus está contando comigo e com você. Jesus quer que eu e você, meio às lutas, nós devemos estar de pé alegre, porque as pessoas estão observando eu e você. Quando nós olhamos para Jó e vemos toda a luta dele, ficamos com dó. Mas quando nós olhamos o que ele passou por amor a Deus, nós o admiramos, porque não foi fácil. As pessoas olham para mim e para você, principalmente dentro da nossa casa. Principalmente dentro da nossa casa. Por isso que Jesus, ele fala: olha, vai ser difícil você convencer alguém dentro da sua casa. Não vai ser fácil. Mas fica tranquilo, porque as suas atitudes, o que você fazer dentro da sua casa, é isso que vai convencer ele. Não precisa nem pregar, não precisa nem abrir a boca, mas faça aquilo que é para você fazer como um servo, uma serva de Deus. Aí você acorda de manhã, cuida das crianças, você prepara o almoço, você prepara o café, você prepara a janta, chega aquela pessoa que você pensa que não vai ter mais jeito, ele olha para você e diz: não foi fácil. Não foi fácil. Ela pode até não falar, mas o Espírito Santo vai mostrando. Aí vai chegar uma hora que ela vai olhar para você, vai te admirar e vai falar: olha, eu preciso tomar uma posição, porque se diante dessa luta, dessas provações, dessa situação, ela não desanima, ele não desiste, eu também preciso disso. Então o que nós fazemos no decorrer do nosso dia a dia, muitas vezes é o que vai trazer as pessoas para Jesus. Aquele homem que era do crime, era um homem mau, que fazia as coisas erradas, mas quando ele começou a observar o que
Jesus estava fazendo na vida dos colegas dele. Ele falou: eu também preciso desse Jesus. Eu também preciso dessa mudança. Eu também preciso dessa oportunidade. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Nicodemus, nasce de novo. Você quer uma oportunidade? Você quer um recomeço? Você quer ver a sua história mudar? Venha para mim. Venha para mim. Jesus não apontou as falhas dele. Jesus não falou os problemas dele, aonde ele estava errando, o que ele estava fazendo que não agradava ao Senhor. Não, ele disse: Nicodemus, nasce de novo, recomeça. Recomeça. Aí ele diz: mas Senhor, como pode? Ele não se preocupa, porque assim como o vento nasce e ninguém sabe onde ele nasce, ele passa e vai para onde ninguém sabe. É assim aqueles que nascem do Espírito, do poder de Deus. Eu e você não sabemos como vai ser, o que vai acontecer, mas quem sabe é Deus. Quem vai fazer é Deus. Jesus, irmãos, todo tempo Ele quer salvar pessoas. Independente da situação, Jesus quer salvar. Se coloque bem, Jesus. Vem cá.